Teixeira Osman, Maluí Hotel Resort. Sucesso com mais de 1000 cotas vendidas. Boa tarde para todos. Bem-vindos ao programa Militão e Militão desta quarta-feira, depois do feriado aqui em Londrina, né? Aliás, depois de 2 feriados em menos de uma semana. Não é brincadeira, não. Mas os londrinenses estão de volta ao trabalho. E falando em trabalho, quem vai ter muito trabalho é o prefeito eleito, Alexandre Quiref, porque muita gente, por intermédio dos amigos, dos familiares, do pessoal da transição, do partido, está pedindo cargos para o Alexandre Quiref. Com relação à Secretaria da Cultura, né, o povo, informação de bastidores, investimento, evidentemente, o povo ligado ao Alexandre diz que ele recebeu pelo menos 10 pedidos de nomeação para o secretário da Cultura. Vamos ver quem que ele vai atender, ou se ele já tinha um nome definido para essa pasta, uma pasta importante, porque um bom secretário da Cultura pode fazer diferença. E pode tocar, inclusive, um projeto que está parado em Londrina há muito tempo, que é o Teatro Municipal. Não é verdade? Vamos falar de coisa boa. Sonhar é muito bom, não é verdade? Mas para realizar tem que capitalizar. Com o Super Siscap da Caixa, você investe R$13 por mês e concorre todo mês a mais de R$500 mil. E ainda mais de R$300 mil em prêmios instantâneos. E no final do plano, você recebe todo o dinheiro de volta e ainda corrigido. Passe já numa lotérica e faça o seu Super Siscap da Caixa. Vamos ver. Oi? Não. Você é o gênio da lâmpada? Não, eu sou o dono da loja. Se você tem um desejo para realizar, tem que capitalizar. Passa numa lotérica e faz um X. Você concorre todo mês a até R$500 mil. Super Siscap é da Caixa. Bem, está recebendo com grande alegria o professor e consultor Joel de Souza, presidente do Instituto Real. Boa tarde, Joel, como vai? Boa tarde, Marcelo. Vou bem, obrigado. Boa tarde a todos. Hoje o Joel de Souza vai falar, inaugurando uma nova série, Como Pensar com Exatidão nos Negócios, o Poder do Raciocínio Lógico. Parte 1 hoje, não é? Sim, uma série muito interessante que vai permitir a você, que é empresário, criar uma analogia com o seu negócio e também usar a lógica, o raciocínio lógico, para chegar a importantes conclusões. Antes das perguntas, devemos entender o seguinte: existem 3 leis do pensamento. A primeira é o princípio da identidade. O que é verdadeiro é verdadeiro. A segunda lei do pensamento é o princípio da não contradição. Nada pode ser bom e ruim. E a terceira lei do pensamento que usaremos ao longo dessa série sobre raciocínio lógico é o princípio do terceiro excluído. O grande mestre disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é ao meu favor, é contra mim. Ou seja, não existe a menor possibilidade de ficar em cima do muro. Ou você tem um bom cenário, ou você tem um cenário ruim. Muito bem, só a todos os que acompanham o Joel aqui nas quartas-feiras do programa, hoje não haverá sorteio de livro, né? Fica para a próxima semana. Então, tem gente que já até pegou o celular para ser mais rápido que todo mundo. Na próxima semana nós teremos. Então vamos começar. Como pensar com exatidão nos negócios, o poder do raciocínio lógico. Vamos falar do caso 1 aqui. Cenário da empresa analisada. Faturamento, R$1 milhão por mês. Gastos variáveis de R$700 mil. Gastos fixos de R$300 mil. Está usando R$500 mil de conta garantida. Professor Joel, usando o raciocínio lógico, quais são as conclusões possíveis a respeito do caso 1? Então vamos fazer uma recapitulação. 1 milhão de faturamento, 700 mil de gastos variáveis. Qual a primeira conclusão? Essa empresa com certeza atua no mercado altamente competitivo porque a sua margem de contribuição é reduzida ou ela precisa fazer uma revisão da composição dos seus gastos variáveis, tentar uma negociação melhor com os seus fornecedores para que possa expandir a sua margem de contribuição. 1 milhão de faturamento, 700 mil de gastos fixos, a margem de contribuição é bastante reduzida. Agora veja, apesar dessa empresa ter uma margem de contribuição reduzida, o que ela tem? Ela tem 700 mil de gastos variáveis para 500 mil, 300 mil de gastos fixos. Então, a situação dela é muito difícil. Se somarmos 700 de gastos variáveis com 300 mil de gastos fixos, fica parecendo que existe uma compatibilidade com o faturamento de 1 milhão.
Mas não, essa empresa ainda tem 500 mil de conta garantida. Ela tem um endividamento de 500 mil. Logo, com essa margem que ela pratica hoje, ela não terá condições de amortizar essa conta garantida. E conta garantida é muito mais sério do que desconto de duplicatas. Por quê? Porque a conta garantida é uma antecipação de lucro e não uma antecipação de faturamento. Logo, precisamos mudar a margem de contribuição e renegociar, repactuar essa dívida para conseguirmos adequar ao nosso gasto fixo. Caso contrário, a empresa vai quebrar, não é isso? Esse tamanho de utilização de conta garantida, 500 mil reais, Marcelo, não temos espaço nesse faturamento, nessa margem de contribuição para gerar amortizações. Então, o que acontece normalmente? Você vai mudar essa posição, essa dívida de lugar. Você tem ela num banco, você muda para um outro banco, faz uma operação no outro banco e quita essa e fica devendo no outro banco. Mas uma amortização real, um horizonte para sair desse endividamento você não tem. Por quê? Você fatura 1 milhão, tira os 700 mil de gastos variáveis, sobra 300. Tirou o gasto fixo, não sobra nada. Vamos para o caso 2, então. Cenário da empresa analisada. O markup que a empresa usa para precificar os seus produtos é de 1,5. Joel, o que podemos concluir sobre as margens de lucro dessa empresa? Primeiramente, é importante você usar o raciocínio lógico para entender que markup não é margem sobre o preço. Markup significa marcar para cima. Se o markup é 1,5, o que você compra por R$100, você vai vender por 150. Então, você não pode entender que a sua margem é de 50% quando você usa um markup de 1,5. Comprou por 100, vendeu por 150, o markup é 1,5 e a margem sobre o preço é de 33%. Margem de 33%, margem bruta de 33%, é considerado uma margem reduzida. Então, com certeza, você deve ter bastante concorrência nesse mercado, é um mercado bastante disputado, e outra característica desse mercado é a venda de preço e não a venda de valor agregado. Daí uma margem bastante baixa. Caso 3 agora. Cenário da empresa analisada. A margem de contribuição da empresa é de 40%. O faturamento mensal da empresa é de 2 milhões. Os gastos fixos são de R$1 milhão. A empresa possui uma dívida de 6 milhões. Professor Joel, usando o raciocínio lógico, é possível saber se essa empresa é rentável? Segunda pergunta, essa empresa conseguirá eliminar as suas dívidas? E por último, quais são algumas medidas que devem ser tomadas imediatamente? Então vamos analisar. Ela fatura 2 milhões, a margem de contribuição é de 40%. Então no faturamento de 2 milhões, ela tem aí R$800 mil de margem de contribuição. Então faturou 2 milhões, aplica-se os 40%, nós temos uma margem de contribuição de 800 mil. Na sequência, já temos um cenário bastante difícil. Por quê? Porque o gasto fixo dessa companhia é de R$1 milhão. Então, ela tem uma posição deficitária de R$200 mil. Mas será que isso é verdadeiro, usando o raciocínio lógico? Bom, essa companhia está nos informando que tem um endividamento de 6 milhões. Então, veja, ela fatura 2 milhões. Margem de contribuição, 40%. Isso resulta em 800 mil. Gasto fixo, 1 milhão. Já temos aí um déficit de 200. Mas se a dívida é de 6 milhões e o faturamento é de 2, essa dívida não mais será paga. É impossível você pagar uma dívida de 6 milhões com um faturamento de 2. Você não consegue produzir lucro suficiente para honrar esses compromissos. Essa empresa já está insolvente. Bom, mas diante disso, quais são as alternativas? Primeiro, nós teríamos que fazer um esforço extraordinário para aumentar o faturamento dessa companhia. Com um faturamento de 2 milhões por mês, você não consegue pagar uma dívida de 6 milhões. Isso é lógico, isso é óbvio, não é possível, porque você deve 3 vezes o seu faturamento. Mais que 3 vezes, ou igual a 3 vezes, você não paga mais.
Não é brincadeira. Ou seja, se deixar chegar nisso aqui, é muito complicado, não é? Não. Então, a segunda pergunta é, vai conseguir eliminar o endividamento? Vai conseguir honrar com isso? Não. Não conseguirá. Então, normalmente nós observamos no mercado empresas que a cada 3, 4 anos abrem um novo CNPJ. Por quê? Porque elas viram que o endividamento que elas possuem não será mais pago. Então, elas tentam, por meio de um novo CNPJ, conseguir construir uma nova história. Porém, veja, se você começar o seu negócio, esse novo CNPJ, nesse negócio antigo, sem capital de giro, invariavelmente você vai incorrer em novas dívidas para poder suprir a sua necessidade de capital de giro. Então, preste bastante atenção. Toda vez que você tem insuficiência de capital de giro, você tem uma situação de risco que você terá que administrar. Professor Joel, boa tarde. Boa tarde, Militão. Tudo bem, né? Prazer Boa em tarde, revê-lo. gente. Boa tarde, gente. Cheguei agora. O trânsito tá difícil para chegar aqui. É? Tá mais difícil aqui do que o americano em Nova York para chegar no Carnegie Hall, hein? Oh, É? muito bem. Não é mesmo? Joel, e quando se faz um novo CNPJ, a primeira coisa, aliás, sempre, quando se inicia, é pagar a contribuição para o governo, o imposto. Porque esse é que vem enxurrado em cima, né? Militão, veja, o primeiro devedor, o primeiro credor é o governo. Por quê? Como ele é um credor silencioso, ele não faz escândalo, ele não aparece na sua porta, então esse é o primeiro que você deixa de pagar, é o governo, os impostos. Mas a Receita Federal do Brasil, ela é absolutamente competente para ir atrás dos seus créditos. Então, tenha respeito pelas dívidas com impostos. Elas são muito sérias. Não pense você que conseguirá deixar de pagar isso eternamente. Se você vier a ter um patrimônio no seu nome, terá que responder por isso. Então, é importante que você se organize para pagar os impostos. Aquele tipo de negócio que não permite ao seu proprietário honrar com os impostos, não é um bom negócio. Por quê? A primeira análise de sensibilidade é essa. O negócio tem que prover uma renda suficiente, uma rentabilidade suficiente para que você honre com os impostos. Se ele não permite que você pague os impostos, então cuidado, porque você está com um negócio muito ruim. Então faça essa análise de sensibilidade. O meu negócio me permite o pagamento dos impostos? Se não, reveja o seu plano de negócio. E só para encerrar este caso 3, que medidas podem ser adotadas, Joel? Podem ser tomadas para salvar essa empresa que deve 6 milhões? Então, primeiro, usando a lógica, esse gasto fixo seu de 1 milhão é um absurdo. Então, cuide do seu gasto fixo. Não contraia gastos fixos automaticamente. Seja muito criterioso. Uma vez visitando uma indústria, estava lá escrito: os custos são como as unhas, você tem que cortar toda semana. Então é uma ótima sugestão. Verdade. Tente cortar os gastos toda semana. Se preocupe muitíssimo com os gastos fixos. Por que, Joel, isso? Porque o gasto fixo é aquele que você tem que honrar quando você tem faturamento, quando você não tem faturamento, quando você fatura mais, quando você fatura menos ou quando você fatura muito menos, está lá o gasto fixo que você terá que honrar. Então, uma preocupação grande, gasto fixo. Reduza. Imagine que a sua companhia é como um avião. Quanto mais leve, mais fácil para decolar. Quanto mais pesado, mais exige das turbinas. O que são essas turbinas? O seu lucro, a sua receita, a sua rentabilidade, a sua margem. Então, se você não pretende sacrificar, reduza o seu gasto fixo ao menor nível possível. Vamos para o caso 4, então. Cenário da empresa analisada. O markup da empresa é de 2. O faturamento é de 500 mil. Os gastos fixos são de 200 mil reais. Porém, essa empresa possui um endividamento bancário de 1 milhão e 300 mil de impostos parcelados. Professor Joel, usando o raciocínio indutivo, quais são as hipóteses para essa empresa ter chegado nessa situação? Bom, raciocínio indutivo, você parte dos dados para a formação das hipóteses. Veja,
A empresa fatura 500 mil. O seu gasto fixo, nesse caso, ele não é muito elevado. Mas aí observamos que essa empresa possui 1 milhão em dívidas e possui mais uma dívida tributária. Agora, por que uma empresa que deveria ter rentabilidade está com essa posição? Marcelo, em alguns casos observamos que os donos das empresas fazem retiradas muito acima do que deveriam. Eles estão sangrando as empresas. As empresas estão sofrendo muito com suas retiradas. Porque um negócio pequeno, ele cabe uma retirada pequena. Um negócio maior, uma retirada maior. Agora, muitas vezes, as retiradas, elas são incompatíveis com a capacidade do negócio. O negócio não tem capacidade de prover a você 50 mil por mês de retirada e você, ao invés de fazer uma retirada menor, às vezes você faz até uma retirada maior que essa. Então, você, como dono do negócio, não pode tornar o negócio inviável com as suas retiradas. Será que essa empresa talvez tenha começado já apesar das suas margens serem razoáveis, ter começado com capital de giro insuficiente? E no momento em que você viu o dinheiro no caixa, ao invés de deixar esse dinheiro para suprir o capital de giro, você fez retiradas muito acima do que devia. Então, talvez, ao usarmos a lógica, possamos concluir que você retirou mais do que deveria, ou você gastou a sua rentabilidade de uma forma que não preencheu o seu pote de capital de giro. Com relação à retirada, existe percentual para retirada, professor Joel? Sim. Existe uma regra que não é uma regra brasileira, é uma regra mundial para isso. Essa regra no mundo todo é chamada regra de payout, ou seja, quanto que eu posso retirar da minha companhia do lucro líquido. Então, vamos lá. A regra é a seguinte: 1/3 do lucro líquido você deve destinar para capital de giro, 1/3 para investimentos, reinvestir no negócio, e 1/3 você pode distribuir aos sócios. Então, o limite de distribuição do lucro líquido é 1/3. Se você distribui mais que isso, você não está valorizando e preservando a saúde financeira do seu negócio e está tirando também o nível de competitividade que ele poderia ter. Semana que vem nós vamos ter mais dessa série. Com certeza, a série continua, apresentaremos 50 cases. Maravilha. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Intervalo. Professor Joel, no caso de sociedade, às vezes o sócio tem 50%, tem um sócio que ou tem 80%, 70%, o outro tem 30%. Aí o que tem 70 retira um pouco mais que o outro. Aí a mulher, a esposa do que tem menos, já reclama que a amiga dela, que é casada com o outro que tem mais, já retira mais dinheiro e comprou um carro novo, a geladeira. Aí não tem jeito. E daí aí entra a família na parada. Exatamente. Nesses casos, nós temos que ter um excelente profissional, acordo de cotistas, ou, dependendo da modalidade da companhia, um acordo de acionistas. E nesse acordo de cotista ou de acionista, você deve prever as regras de payout, de distribuição de lucros, e os sócios terão que respeitar, e por sua vez as suas esposas também terão que entender que existe uma regra para a distribuição dos resultados pela proporção das cotas. Muito bem, vamos para o intervalo. Na sequência, continuaremos falando com o professor Joel de Souza.